Bom, hoje nós vamos discutir então o conceito de pessoa. Qual a relevância da gente introduzir a discussão do conceito de pessoa numa discussão de bioética, né? O que eu tento chamar a atenção é para o fato de que todas as vezes que nós identificamos um objeto de estudo, nós minimamente sabemos delimitar ou precisar algumas características desse objeto de estudo. E nós, enquanto pesquisadores, também devemos ter em conta as características que o próprio pesquisador possui e o quanto essas características, elas de alguma forma interferem naquilo que está sendo pesquisado, né? Então, a questão fundamental nesse capítulo é caracterizar quem nós somos. A ética e a bioética em particular, elas dizem respeito a indivíduos, elas dizem respeito à vida e, num certo sentido, elas têm um objeto específico que possui esses atributos. E a questão é até que ponto a caracterização desse objeto vai possuir consequências para a abordagem bioética que nós estamos propondo, né? Então, partindo do princípio que nós precisamos ter uma acuidade maior, nós precisamos conhecer mais quem é o objeto da nossa investigação, eu introduzo esse capítulo sobre o conceito de pessoa, né? E é claro, a pergunta pelo que nós somos, ela vai aqui, ela tomar como ponto de partida uma caracterização ainda trivial, que simplesmente sirva para um pontapé da discussão, né? E é por isso que eu escolho pessoa como essa definição trivial da qual nós vamos partir para tentar agora esmiuçá-la cada vez mais e finalmente, né, ao concluir o capítulo, tentarmos analisar se esse é o objeto da bioética ou se ele é um dos objetos da bioética, né? Bom, então, iniciando a discussão sobre o conceito de pessoa, eu vou me servir de Strawson. Strawson introduz essa problemática dentro de uma problemática mais ampla na filosofia, que é a relação entre a mente e o corpo. Na filosofia nós temos uma corrente que durante muito tempo foi hegemônica, e essa corrente ela diz respeito ao dualismo ontológico, né? Ela é uma corrente que ela tem como um dos principais representantes Descartes, né? E ela entende que o que nós somos é uma conjunção de duas substâncias, uma mente e um corpo. E surge a necessidade de explicar, então, se nós somos uma conjunção de uma mente e um corpo, como essas duas substâncias elas interagiriam a ponto de nós podermos atribuir causas psicológicas a eventos físicos ocorridos em nós, né? Então, nós temos, por um lado, o dualismo ontológico e uma resposta contemporânea que vai ser a perspectiva materialista. A perspectiva materialista é uma perspectiva que, a grosso modo, entende que nós somos um conjunto de fenômenos que se realizam fisicamente, que se realizam materialmente. E uma perspectiva reducionista, materialista, vai ser aquela que, de alguma forma, vai entender todos os fenômenos como exclusivamente físicos ou materiais, né? Então, diante dessa problemática, que é uma problemática que perpassa a filosofia na contemporaneidade ainda, tanto na teoria da ação quanto na filosofia da mente e assim por diante, Strawson vai tentar desenvolver, a partir de uma tradição kantiana, o que ele chama de conceito de pessoa como sendo uma unidade mínima do conhecimento que supõe a nossa composição psicológica, mental e a nossa composição física. Para Strawson, uma pessoa é aquele indivíduo que se caracteriza pela dupla atribuição de predicados mentais e físicos. O argumento de Strawson vai ser desenvolvido nos seguintes termos. Ele vai partir aí de um argumento que é desenvolvido por Wittgenstein nas investigações filosóficas, que é o chamado argumento da linguagem privada, e ele vai adotar como ponto de partida algo que é uma conclusão do argumento de Wittgenstein,
mas que é a ideia de que eu só sou capaz de me atribuir estados mentais, estados psicológicos, se eu sou capaz de atribuir esses mesmos estados a outros indivíduos, né? Atribuir esse mesmo status a outros indivíduos supõe, e aí uma segunda premissa, né? Supõe poder atribuir a esses indivíduos também estados físicos, também como sendo, identificar esse indivíduo como sendo também um possuidor de características físicas, né? E dessa maneira, o que o Strawson vai tentar dizer é que a possibilidade de atribuição de estados psicológicos a um indivíduo depende da sua dupla atribuição de estados mentais e estados psicológicos, né? Isso tem como pano de fundo, como eu mencionei, o argumento da linguagem privada. E a ideia é que, quer dizer, a ideia da primeira premissa, que é aquela que poderia parecer mais estranha a vocês, né? Enquanto falo em primeira pessoa, eu posso ter um conhecimento psicológico acerca de mim mesma. Só que esse conhecimento psicológico, por exemplo, a atribuição de estados de dor ou de alegria, ou de medo, ou mesmo de crenças a mim mesma, só é possível se de alguma forma esses estados eles já foram identificados externamente por outros indivíduos e atribuídos a mim. É como se nós estivéssemos, por exemplo, diante de uma criança que chora. No momento em que ela chora, ela ainda não sabe, ou quem está com ela ainda não sabe por que ela chora. A partir de um determinado momento, aquelas pessoas que estão com a criança começam a dar uma palavra para designar aquele estado que a criança possui quando ela chora, como, por exemplo, ela está com dor, ou ela está com fome, ou ela quer a mãe, e assim sucessivamente, né? E no momento em que isso é feito, se cria pela primeira vez um elo de discriminação entre os diversos estados que a criança possui. E quando ela própria passa a relatar os seus estados, ela passa a relatá-los a partir de um instrumental ou a partir de regras que foram definidas externamente por esses indivíduos que disseram ela está com fome, ela quer a mãe ou sente dor, né? Então, isso é o argumento que respalda a primeira premissa de Strawson. E a partir daí é a ideia de que todas as vezes que nós identificamos um outro sujeito, nós o identificamos, antes de mais nada, como um possuidor de características físicas, né? Nós identificamos qualquer objeto pelos nossos sentidos e como algo que possui características físicas que o delimitam. Então, dessa maneira, o Strawson vai dizer que todo o dualismo, ele, na verdade, é um passo posterior à identificação prévia da pessoa como possuindo uma unidade entre o mental e o físico, né? Bom, tudo isso dá uma discussão muito ampla, mas para nós aqui, de fato, isso vai servir só como o primeiro ponto na investigação do que é uma pessoa, né? E é claro, quando eu digo isso, vocês poderiam dizer, mas algo que possui qualidades físicas e mentais não precisa ser necessariamente uma pessoa. A gente diz, por exemplo, que o cão está latindo porque tem fome, né? Ou que, mesmo nos casos mais radicais, né, a barata correu porque ficou com medo. E tanto o cão quanto a barata possuem predicados físicos bastante claros para nós, né, e são compreendidos e identificados por nós dessa maneira. Então, o que nós poderíamos dizer é que, embora ser um portador de predicados físicos e mentais é uma condição fundamental para que nós identifiquemos uma pessoa, não é uma condição necessária, talvez, e nem suficiente. Necessária, nós poderíamos dizer que ela é, né? Mas a gente poderia ainda, nesse momento, colocar isso em dúvida também. Mas, de qualquer forma, não é uma condição suficiente para identificar uma pessoa. Bom, nós poderíamos agora nos servir da tradição filosófica que, desde Platão, caracteriza os seres humanos como pessoas por possuírem racionalidade, né? E agora eu vou então me servir de um conceito de racionalidade
que, no meu entender, abandona muito do excesso metafísico do conceito kantiano e de conceitos utilizados na tradição filosófica, que é um conceito utilizado por Haas, que caracteriza a racionalidade como a capacidade de se deixar influenciar por razões. E razões são entendidas aqui como informações e agir de acordo com uma ponderação dessas razões ou dessas informações obtidas. Então, dessa maneira, utilizando o conceito de racionalidade dessa maneira, ou de razão como uma capacidade de agir de acordo com informações que são coletadas e que passam a ser relevantes para alguma tomada de decisão, nós poderíamos dizer que a racionalidade ela se torna algo gradual, ou seja, nós temos indivíduos que possuem um domínio maior ou menor dessa capacidade. Nós podemos dizer, inclusive, que nós, através de um certo exercício, nós podemos ampliar a nossa racionalidade ou nossa aptidão a identificar razões e a agir de acordo com as mesmas, né? Então, esse conceito de racionalidade, que ainda é muito brando, embora ele seja uma condição necessária para que nós possamos identificar, né, o que seja uma pessoa, talvez não necessariamente uma condição necessária para identificar quem é o objeto da bioética, como eu pretendo mostrar mais tarde, mas para identificar uma pessoa, talvez não seja também suficiente. E por que não seria suficiente? Porque hoje em dia nós estamos muito habituados com a ideia de máquinas racionais. A gente se reporta a um computador, a gente fala de inteligência artificial e a gente atribui, portanto, racionalidade a máquinas. Da mesma maneira que nós atribuímos, alguns mais, outros menos, racionalidade a vários animais não humanos. É muito comum se falar que o golfinho é um animal extremamente racional, o polvo e assim sucessivamente, né? A gente pode dizer que os nossos animais de estimação, eles desenvolvem graus de racionalidade. E dessa maneira, mais uma vez, nós teríamos uma razão que talvez seja necessária para caracterizar uma pessoa, mas ela não é suficiente, né? Por que não é suficiente? Porque nós não gostaríamos, apesar de nós falarmos de inteligência artificial e de nós falarmos da racionalidade de máquinas, nós não gostaríamos de atribuir responsabilidade a uma máquina por suas ações e nós não gostaríamos de atribuir responsabilidade a um animal por suas ações. Parece que a atribuição de responsabilidade, ela é um atributo de indivíduos que possuem algo mais. E esse algo mais nós poderíamos caracterizar como sendo a liberdade. Então agora eu vou partir para a análise de um autor que discute o conceito de pessoa introduzido por Strawson e propõe que a característica fundamental de uma pessoa é garantida pela estrutura da nossa vontade. O que nos distingue de máquinas e de animais não humanos é a estrutura da nossa vontade. Esse autor é Harry Frankfurt, que vai tentar analisar o nosso conceito de vontade. E a partir daí, Frankfurt vai propor o que ele vai chamar de volições de primeiro nível, volições de segundo nível e vai situar nas volições de segundo nível, e mais especificamente naquilo que seria a liberdade da própria vontade, o atributo da pessoalidade, aquilo que identifica uma pessoa. Então, tentando analisar esses conceitos em Frankfurt, uma volição de primeiro nível seria para ele um desejo por alguma coisa. Eu tenho, por exemplo, desejo de tomar água, tenho desejo de comer algo, tenho desejo de ar fresco, tenho desejo de chuva, desejo de sol, eu tenho desejo de estar com pessoas e assim sucessivamente. Esses são as nossas volições de primeiro nível. Uma volição de segundo nível é quando eu desejo ter um tipo de desejo. Vamos supor, por exemplo, que eu esteja fazendo regime, né? Então, eu
posso ter um desejo de primeiro nível de comer uma mousse de chocolate, mas ao mesmo tempo eu posso ter uma volição de segundo nível no vocabulário de Frankfurt, que seria o desejo de não desejar comer a mousse de chocolate. Tá? Então, a volição de segundo nível é um desejo que, de alguma forma, tem por objeto um desejo. Né? E todas as vezes que eu fosse capaz de desejar que uma volição de segundo nível se impusesse à minha volição de primeiro nível, eu teria uma liberdade, eu teria uma vontade livre. Né? Então, para Frankfurt, o que vai distinguir os seres humanos de todas as outras criaturas seria justamente essa estrutura da vontade, essa volição de segundo nível, que faz com que eu deseje que um determinado desejo meu se imponha aos demais. Né? E com isso, então, ele acha que ele consegue agora atribuir responsabilidade, todos aqueles elementos que tinham então ficado de fora. Né? O exemplo de Frankfurt, eu acho que já ficou claro, mas é só para deixar mais clara a distinção que ele faz. A gente pode pensar, por exemplo, numa pessoa viciada, que é o exemplo que ele oferece. Né? Então, eu tenho dois indivíduos viciados. Os dois indivíduos, eles fumam, e um indivíduo, toda vez que fuma, ele se sente culpado e ele desejaria não fumar. Então, em alguns casos, ele inclusive tenta não comprar cigarro para não ter cigarro em casa e com isso não poder fumar. E nós temos um outro indivíduo que é um indivíduo que todas as vezes que tem desejo de fumar, fuma. E que segue, portanto, apenas a sua volição de primeiro nível, seu desejo de primeiro nível. Né? Para Frankfurt, apenas o primeiro indivíduo, mesmo que ele fracasse no seu intento de não fumar, é um indivíduo livre. Apenas o primeiro indivíduo seria para ele um exemplo do que nós chamamos aqui de uma pessoa. Né? Por quê? Porque ele seria capaz de se impor ao seu desejo mais básico. Né? Bom, então, dada essa caracterização de Frankfurt, o que eu vou fazer no capítulo é nos perguntarmos, né? Quer dizer, perguntar a vocês e colocar a questão se de fato nós precisamos de falar de liberdade da vontade para falar da liberdade que nós exercemos no nosso dia a dia. Né? Quer dizer, porque me parece que supor que nós precisemos ter um desejo que se impõe a outro desejo, nós precisamos de alguma forma hierarquizar os nossos desejos, levaria a um problema de um regresso, um possível regresso ao infinito, né? dessa constelação de desejos. Né? Me parece que a forma que nós temos mais simples de falar sobre as nossas escolhas e a liberdade seria um conceito de liberdade que nos reportasse a possibilidade de realizar escolhas e agir de acordo com essas escolhas realizadas. Né? Quer dizer, isso me parece um conceito de liberdade que diz respeito à nossa liberdade de ação. Ainda que nós pudéssemos imaginar que a nossa vontade ela fosse sobredeterminada e pensar uma vontade sobredeterminada é o que, por exemplo, a psicanálise supõe, ou é o que o marxismo supõe, ou várias teorias sociológicas ou antropológicas supõem, né? É algo, portanto, que faz parte de uma grande produção teórica da humanidade, é tentar pensar as sobredeterminações que de alguma forma fazem com que mesmo que nós não saibamos, nós não estejamos agindo da forma em que nós autenticamente gostaríamos de agir, né? Quer dizer, isso levanta a possibilidade de nós pensarmos algo que sobredetermina a nossa vontade, é algo caro à filosofia da ação, porque supõe toda uma refutação ou não do determinismo. Então, se nós fôssemos mesclar a possibilidade de nós identificarmos uma pessoa com a necessidade de uma investigação teórica acerca do determinismo, nós
dificilmente chegaríamos a uma resposta acessível, plausível e prática para a nossa questão. A nossa questão parece ser muito mais simples do que isso, né? Então eu sugiro que a gente lance mão de um conceito mais trivial de liberdade, que seria essa liberdade: eu sou livre todas as vezes em que eu sou capaz de realizar escolhas mediante um leque de alternativas e sou capaz de agir de acordo com essas escolhas. Adotando esse conceito de liberdade, nós só excluímos justamente ações que estão sob coação, ou seja, quando o indivíduo ele sabe o que ele quer, ele sabe o que ele deseja fazer e ele sabe como agir de acordo com isso, mas existe uma interferência externa que o impede, não precisa ser externa, né? Uma interferência que o impede de agir dessa maneira, né? E a outra alternativa, quando o indivíduo não é capaz de realizar escolhas, ou porque ele não é capaz de exercer plenamente aquela racionalidade que nós tínhamos colocado já como uma condição necessária, né? Ou quando ele, de alguma maneira, ele não possui escolhas. E nesse caso ele também não é livre. Então, dessa maneira, nós justificaríamos por que muitas vezes nós não atribuímos responsabilidades a uma criança, nós não atribuímos a responsabilidade a indivíduos que têm determinados problemas cognitivos ou determinados indivíduos que não possuem, por questões históricas, sociológicas, econômicas, condições de escolher efetivamente em determinados contextos e assim sucessivamente, né? Quer dizer, então, na verdade, parece que caracterizando a liberdade como um poder de nos autodeterminarmos, um poder de realizar escolhas de acordo com os fins propostos por nós, nós já garantimos um conceito de liberdade bastante robusto para caracterizar o que seja uma pessoa e que, portanto, dê conta da nossa atribuição de responsabilidade e tudo aquilo que nós supomos no universo da moralidade, né? Mas nós estaríamos excluindo todos aqueles indivíduos que, de alguma forma, não estivessem podendo agir, ou porque estariam sendo coagidos, e aí eles seriam uma pessoa, mas ele não estaria sendo livre, né? Ou os indivíduos que não possuem um grau mínimo de racionalidade que o permita realizar as ponderações necessárias. Mais uma vez, o que nós temos aí também é o reconhecimento de que a liberdade também é exercida em graus. Em alguns momentos da nossa vida, nós podemos ser mais livres ou estar sendo menos livres, né? Quer dizer, no momento como o atual momento, a gente poderia dizer que muitos de nós se vê cerceado em sua liberdade. Por quê? Porque muitos de nós gostariam de estar realizando atividades ou realizando projetos que se vê em função das condições emergenciais ditadas pela pandemia, não tendo condições de fazer isso. Então, nós podemos dizer que nós estamos vivendo numa situação em que nós estamos sendo coagidos, né, a nos adequarmos a uma forma de vida outra, né? Da mesma maneira, nós podemos dizer que vários indivíduos na nossa sociedade, em todas as sociedades, vivem em condições socioeconômicas que os impedem de exercer plenamente a sua liberdade. A gente poderia dizer que a liberdade, por exemplo, de realizar um projeto como a escolha de uma profissão, ou a escolha do número de filhos, ou o tipo de constituição familiar que se deseja, muitas vezes se vê podado em função de condições socioeconômicas ou de possibilidades estruturais que são definidas socioculturalmente, né? Então, nós poderíamos dizer que vários elementos externos, eles inibem o exercício da liberdade de um indivíduo e o impossibilitam a agir plenamente enquanto um agente, né? Então, se de alguma forma nós pudermos agora trazer novamente para a cena aquele conceito de racionalidade que
já veio agora combinado com esse conceito de liberdade, nós poderíamos dizer que nós temos uma caracterização satisfatória do que seja uma pessoa, né? Uma pessoa é um ser, é um agente capaz de ponderar ou analisar informações que lhe são fornecidas pelo seu entorno, né? Relacionar essas informações e tomar decisões a partir dessas informações, né? E é um indivíduo também que é capaz de avaliar consequências das suas ações, é capaz de avaliar alternativas de ações de forma a deliberar, né? Então, isso seria o que caracterizaria uma pessoa. E a pergunta que eu gostaria de colocar, porque vai ser fundamental para a discussão da bioética no panorama da perspectiva dos funcionamentos, que é o que eu estou propondo nesse livro, é se isso é suficiente para caracterizar o nosso objeto, né? A nossa questão inicial era quem é o objeto da bioética. Eu sugeri que para começarmos a nossa investigação, nós partíssemos do conceito de pessoa. Nós então seguimos uma análise do que seria filosoficamente caracterizado como uma pessoa. Chegamos à conclusão de que pessoa é um indivíduo que possui um certo grau de racionalidade e possui um certo grau de liberdade. Grau esse que o permite se influenciar por razões e que o permite tomar decisões voltadas ou direcionadas para a escolha, para a eleição dos meios adequados a atingir determinados fins, né? Isso é o que nós claramente poderíamos identificar como um agente moral. A pergunta agora é, então, se o objeto da bioética é o agente moral, né? E é claro, pelo que eu já mencionei nas aulas anteriores, é que a minha resposta é que o agente moral é, evidentemente, um objeto da bioética, mas ele não é o conjunto de todos os objetos da bioética, né? Por quê? Justamente porque eu entendo que essa atribuição de liberdade e de racionalidade é algo que se destina a um grupo bastante limitado de indivíduos, né? Há indivíduos que não exercem em nenhum grau essas características, ou que exercem em grau bastante limitado para que pudessem ser caracterizados como agentes morais ou como pessoas, né? E o que eu proponho aqui é que nós defendamos uma concepção de bioética que incorpore um conjunto muito maior de indivíduos. E é, portanto, a partir dessa tomada de posição que eu proponho que a gente distingua, por um lado, o agente moral, que é esse que questiona, que avalia valores e que produz regras morais, princípios morais e que está no fórum de discussão tanto da moralidade como da bioética, mais em particular, mas que, ao mesmo tempo, almeja expandir o universo da moralidade e almeja expandir para aqueles indivíduos que eu chamo aqui de sistemas funcionais, que seriam concernidos morais, que não possuem essas características, mas que ainda assim possuem uma forma de vida que lhes é própria e que de alguma forma nós gostaríamos de ver florescer. Então, fazendo a distinção entre agente moral e concernido moral, todo agente moral, evidentemente, é um concernido moral, mas nem todo concernido moral é um agente moral. Então, a ideia é que o objeto da bioética são os concernidos morais, são todos aqueles que nós contemplamos pelo nosso conceito de moralidade ou pelo nosso conceito de justiça, como nós vimos na aula passada, né? E agora, a partir do momento em que é feita essa distinção, nós passamos a ter que desenvolver dispositivos enquanto pesquisadores, enquanto aqueles que
colocam questões bioéticas e que visam encontrar soluções para questões bioéticas, nós agora precisamos ter um olhar que, de alguma forma, passe a contemplar os interesses dos concernidos morais na sua totalidade. E com isso, então, a gente amplia o universo de quem é o nosso objeto. E embora a gente consiga insistir de que para ser um agente moral é preciso ser uma pessoa, a gente deixa de lado a caracterização de uma pessoa para identificar quem são os objetos da própria bioética, né? Isso vai ser fundamental, justamente vocês vão perceber isso na próxima aula, quando a gente discutir as correntes bioéticas, porque as correntes bioéticas, de uma maneira geral, elas negligenciam a questão de animais não humanos. Por quê? Porque a maior parte delas foca no objeto da bioética como sendo o agente moral ou alguém que potencialmente poderia ser um agente moral, mesmo que nunca venha a ser, né? O que é muito curioso, porque se nós estamos diante de um ser que nós sabemos que nunca vai desenvolver determinadas capacidades, por que então identificá-los justamente com os seres que possuem essas capacidades e não ter um olhar próprio